Shogun, a gloriosa saga do Japão, é incrível e muito mais do que eu esperava. Tanto que os críticos e o público que vem avaliando a série no site, lá no Rotten Tomatoes, está 100% dos dois lados. Assim, está sendo unanimidade por conta dessa grande produção. E desde Marco Polo, lá na Netflix, eu não vejo uma produção relacionada, né, à cultura oriental com um nível tão rico de detalhes como essa. É um grande investimento que a FX fez, porque Marco Polo foi uma série de orçamento altíssimo e acabou sendo cancelada pela Netflix por conta dos seus custos. E claro, também um roteiro, acho que não chega à intensidade que pelo menos esses 2 episódios iniciais trouxeram aqui pra gente ao assistir. Nesse vídeo, como você deve ter visto no título, são as minhas primeiras impressões. Não vou dar spoilers, tá? Vou comentar de uma forma geral dessa produção, mas claro, tem um detalhe ou outro que você acaba falando, mas nada que consiga atrapalhar a sua experiência com a série se você não tiver assistido. Até porque o primeiro episódio ele é muito introdutório. E eu quero até comentar sobre isso, porque é uma introdução que não é chata. Não é aquele episódio que você fica assistindo ele tentando entender completamente o que está acontecendo ali. E ali na cena final tem uma cena com um gancho para que você assista o episódio seguinte e fica nesse loop. Não, você consegue entender todo o contexto do país, da época ali, os inimigos, a guerra civil e entre outras questões. E não é aquela coisa chata, sabe? É bem dinâmico, mas também nada apressado. Você consegue reconhecer e criar laços com cada um dos personagens, mas existem histórias ocultas, individuais, que traz aquela sensação do tipo, será que ele realmente tem como objetivo isso? É uma pessoa confiável? E há a questão histórica e cultural também da série que segue uma linha bem fiel. Não sei se é 100%, mas em uma pesquisa feita de uma forma rasa, eu vi que sim, existiu esse contexto histórico em que Portugal chega no Japão e há essas interações comerciais. Para ser bem sincero, eu não sei se em questão de figurino ali, sei que o nome dos personagens são modificados, tá? Não são figuras reais em si, mas são baseadas em pessoas que já existiram. Então, para não falar tanta bobagem, eu não quero estender tanto nisso. E quando você pega o contexto geral da série antes de assisti-la, acaba caindo na ideia de que vai mostrar uma guerra civil e será aquele clichê de ter um governante buscando o poder supremo, subjugando os outros e tornando o líder geral daquela nação. Porém, é muito mais do que isso. Tem a questão histórica, como comentado aqui. Existem sim as intrigas internas, mas também externas com algo muito maior, já apresentado nos 2 primeiros episódios, e as relações pessoais. Como eu disse, cada personagem tem algo oculto ali no seu passado a ser mostrado, o que gera muita curiosidade. Para contextualizar tudo para você que ainda não assistiu nenhum dos episódios, a série se passa no Japão feudal no ano de 1600. Os portugueses, ao chegarem no Japão, começaram uma relação comercial muito lucrativa. E claro, naquela época as missões jesuítas estavam a todo vapor. Desse modo, não só o catolicismo começou a ser introduzido a alguns, como houve a influência portuguesa em outros campos, como o cultural. E de certo modo, os portugueses tinham a sua autoridade, principalmente por possuir materiais bélicos como armas de fogo. Com todo o lucro na região, eles ocultavam a localização de inimigos declarados, os europeus protestantes. Lembrando que naquela época havia se passado poucos anos da reformulação imposta por Martinho Lutero, surgindo o protestantismo. Por isso, uma rivalidade ácida. Enquanto isso, em Osaka, o equivalente a imperador japonês morreu, deixando um herdeiro muito jovem para governar. Isso foi formada uma regência com 5 suzeranos que têm interesse em governar, buscando o título de poder absoluto, Shogun. Até que um navio holandês, capitaneado por um inglês, John Blackthorne, naufraga na costa japonesa. E esses bárbaros, segundo eles, despertam interesses, porque os únicos povos diferentes dos orientais que os japoneses tinham vistos, creio eu, foram os portugueses e espanhóis. E uma trama que parecia ser voltada apenas para uma guerra civil ganha uma expansão para assuntos exteriores. Porque Blackthorne, um protestante inimigo dos portugueses, com sua boca suja e completamente perdido no que está acontecendo, acaba se deparando com Lord Toranaga, um dos regentes, que é preterido na visão dos outros, no qual divide o poder,
possuindo muitos inimigos. E John Blackthorne, na tentativa de sobreviver, começa a mostrar um outro lado dos portugueses que os japoneses não conheciam ou eram induzidos a ter uma outra visão. Lembram quando eu disse que as missões jesuítas influenciavam muito nos territórios nas quais elas aconteciam? Então, os jesuítas com o catolicismo também se instaurou dentro das classes mais altas do governo, fazendo com que líderes se alinhassem com o pensamento e objetivo dos portugueses. Shogun possui personagens fascinantes, mas claro, 3 se destacam por conta de suas histórias. O mais impressionante é a completa diferença de personalidade desses protagonistas, trazendo visões diferentes do que realmente está acontecendo por ali. Enquanto John é impetulante, aparentemente explosivo e com todas suas crenças fervorosas, Toranaga é um líder nato, implacável e com um autocontrole invejável. Em um momento completamente desfavorável, o personagem mostra o porquê ele é grande. E a presença de Hiroyuki Sanada no papel é satisfatória, ele consegue preencher o ambiente com a áurea que torna Toranaga um imã de atenção. E temos Mariko, uma cristã reservada, mas com grande lucidez ao analisar os fatos, sobre a interpretação da atriz Anna Sawai, que mescla a sutileza de uma mulher respeitada da época com um fervor interno ainda retido dentro de si. E todos eles possuem um passado misterioso, que será abordado na série, mas traz um mistério ali, uma áurea de será que eles vão fazer? Será que eles acreditam nisso mesmo que eles estão dizendo? Quais são as missões de cada um deles? Outros personagens também se destacam, como Lord Shido e Kazigi Yabu, mas ao longo da análise dos próximos episódios, aprofundo mais sobre eles. Shogun, uma grande saga do Japão, entregou 2 episódios sensacionais, com certeza vai se concretizar como uma das grandes e melhores séries de 2024, então se você não assistiu, corre lá para assistir. Episódios que o primeiro traz uma introdução muito grande do que vai acontecer, o que pode acontecer, exemplificando todos os personagens, o contexto de intrigas tanto dentro do Japão quanto fora desse território, do domínio dos portugueses e espanhóis nesses locais, a questão também das grandes navegações e personagens que tem muito a entregar e apresentar. Uma curiosidade que eu falei no primeiro vídeo que eu fiz aqui do canal sobre a série é que a produção demorou 11 anos para ser aprovada e ir às telas. Ela foi rejeitada aí 3 vezes antes de chegar à televisão e creio que foi até positivo, porque caiu na mão das pessoas certas que conseguiu escrever, adaptar, o livro para as telas de uma forma maestral, com um roteiro intrigante e com um orçamento certo, a ponto de fazer algo visualmente também muito legal. Se você gosta de séries de época, vai amar. Se você ama cultura oriental, vai amar. Se você gosta de boa série, meu amigo, então corre lá e vai assistir. Enfim, essas são minhas primeiras impressões sobre a série ao longo dos próximos episódios que serão lançados semanalmente todas as terças-feiras no Star Plus e na Disney Plus. Eu estarei comentando aqui no YouTube do canal, provavelmente quarta-feira. No mais, eu comento ali na terça à noite, mas provavelmente será na quarta de manhã ou à noite, vai ter vídeo novo aqui no canal. Então, se você quer acompanhar a análise e comentários sobre esses episódios, é só se inscrever aqui e também dar o like para impulsionar esse vídeo e atingir mais pessoas. É isso, obrigado por sua visualização, tamo junto, aqui é o Daniel e fui!